gravar, que hoje a gente tem bastante coisa para fazer. Hoje eu vou falar a respeito do trabalho desse bimestre. Na primeira aula a gente vai fazer a atividade da apostila, vou explicar o trabalho do bimestre. Na segunda aula vocês vão fazer uma diagnóstica, tá bom? Das unidades 1, 2 e a 3 que a gente está finalizando agora. Então, a gente vai terminar aqui a unidade 3 e na próxima aula vocês já vão fazer uma diagnóstica relacionada a ela, tá bom? Abram a apostila de vocês lá na página 11, que nós vamos fazer a correção do exercício que eu pedi para vocês fazerem, né, da página 11, para a gente só corrigir mesmo hoje. Se eu não me engano, ficou faltando só isso, não foi? Dá um oi para mim, para ter certeza se eu estou no caminho certo ou não. Página 11, correção na próxima aula. Então, aqui, nós lemos um texto, né? Deixa eu achar aqui. Recordando el ayer, na página 8. E eu pedi para vocês grifarem lá no texto várias palavrinhas. São os verbos que nós estamos vendo pretérito indefinido, ou seja, o passado, aquele tempo que a gente mais utiliza quando vai falar de alguma coisa no passado, tá bom? Então, pedi para vocês grifarem. Eu até tirei uma foto, né? Mandei para vocês, para caso alguém saísse da aula ou perdesse. E aí, a gente ia fazer, então, esse exercício da página 11 só para corrigir hoje. Então, relembrando, pretérito indefinido, que vai cair na provinha que vocês vão fazer daqui a pouco, tá bom? Fala a respeito de um passado acabado. Então, ontem à noite, eu comi pizza, por exemplo, né? Ayer por la noche eu comi pizza. Se eu estou com outras pessoas, nós comemos, ok? Ayer por la noche, nós outros comimos pizza. E aí, então, dependendo da pessoa, vai ser o verbo. Vocês têm uma conjugação dos verbos aí na página 10, dos verbos terminados em ar, um verbo terminado em er ou ir. Lembrando que os verbos terminados em er, correr e escrever, tem o mesmo finalzinho, né? Eu corri, eu escrevi. Tu corriste, tu escreviste. Ele correu e ele escreveu. Então, é a mesma coisa para os dois verbos, o mesmo final. E esse finalzinho vai servir para os outros verbos terminados com er ou com i. Vender, vendi, vendiste, vendiu, né? Partir, parti, partiste, partiu, e assim por diante. E os verbos terminados com a, vocês têm aí o arreglar. Eu arreglei, tu arreglaste, ele arreglou. E também serve como exemplo para todos os outros verbos terminados em ar. Por exemplo, para aí, né? Andar. Eu andei, tu andaste, ele andou. Nós outros andamos, os outros andasteis e eles andaram. Então, vocês têm na página 8, desculpa, na página 10, a tabelinha no qual vocês podem consultar, tá bom? Para fazer a conjugação dos verbos no pretérito indefinido. E na página 11 nós temos o exercício, certo? Eu espero que vocês tenham feito, porque agora a Pro vai corrigir. Vou colocar aqui. Desse exercício, gente, tem alguns verbos que eles são irregulares, ou seja, não vai seguir aquela regrinha dos verbos que vocês têm na apostila, tá? Mas na prova que vocês vão fazer daqui a pouco, eu não pedi nenhum verbo irregular do pretérito. Então, não precisa se preocupar com eles, tá bom? Então, no 1 está escrito descer, e o verbo que está lá no texto, né, que nós tiramos do texto, é dijo. Então, vocês vão escrever aí, no quadradinho do lado do verbo descer, dijo. Ele é um verbo irregular, como eu disse, ele é completamente diferente do que a gente havia falado, né? O próximo, escrevió. Esse já é igual o que vocês têm na apostila. 3, redactou. 4, publicou.
5. Leio. 6. Tuvo. Esse também é um verbo irregular, esse número 6, tá bom? É o verbo tener, que é o verbo ter, e em espanhol fica tuvo. O verbo ler, que é o do número 5, também ele é um pouco irregular, que ele seria escrito com a letra I, mas aqui, como vocês podem ver, eu coloquei o Y. Por quê? Em espanhol, nós não temos palavras escritas com 3 vogais juntas. Quando eu tenho que escrever uma palavra com 3 vogais, o I se transforma em Y, que é o caso do 5, leio, tá bom? 7, apareceu. 8, ganhou. Oi, Daniel, tudo bem? Daniel, tá me ouvindo? Oi, Pro. Oi, tudo bem, querido? Tudo? Então, tá bom. A Pro tá corrigindo aqui, Daniel, o exercício que eu pedi para vocês fazerem em casa, né? Para a gente fazer a correção hoje, tá bom? É a Mas esqueci página que 11. página. Tá aqui, ó, página 11. Deixa eu anotar aqui seu nome. Aí, Daniel, você vai escrever, então, aqui tem o verbo, né? A primeira coluna. A segunda coluna tá tudo em branco. Então, você vai escrevendo aí as palavrinhas conforme eu coloquei para você agora, tá bom? Opa, acabei apagando aqui. Página 11. Já fiz, Pro. Já fez? Então, só confere para ver se está tudo certinho, tá bom? Beleza. Daqui a pouco a gente vai conversar, então, a respeito do trabalho para esse bimestre, tá, Daniel? Já vou explicando daqui a pouquinho para vocês o que vai ser, como vocês vão entregar. Oi, Renato Lima. Buenas tardes. Querido, página Eu estava 11, comendo, tá? Por isso que eu demorei. tá bom. Ó, você vai abrir, então, o seu livrinho na página 11, tá bom? E você vai copiar essas palavrinhas na ordem que eu coloquei aqui. É a mesma ordem que tem na sua apostila. Só está faltando, né? A segunda e a quarta coluna, que foram as palavras que eu acabei de pôr aqui, tá bom? Oi, Brenda. Buenas tardes. A mesma coisa, tá, Brenda? Você vai abrir na página 11 e você vai copiar esses verbos aí lá no exercício que eu havia pedido para vocês fazerem para corrigir hoje, tá? Eu vou anotando o nome de vocês que acabaram de entrar.
E aí, daqui a pouco, a gente já dá continuidade, então, na nossa aula. Eu vou pausar só a próxima aula, até o dia 20. Quem quiser me mandar antes, fica à vontade, tá bom? Então, vocês vão fazer o trabalho de espanhol desse bimestre. Pode falar, Dani, tem alguma pergunta? Eu vou entregar hoje mesmo. Tá ótimo. Então, vocês vão pesquisar sobre uma pessoa famosa, a vida dela, né? Seleciona algumas coisas que você acha legal, põe numa pagininha do Word, coloca o seu nome, tá bom? Não precisa fazer capa não, mas põe lá seu nome, o nome dessa pessoa, né? Para eu saber de quem se trata, tá? A biografia dela e abaixo vocês vão pegar 5 verbos que estejam no pretérito indefinido. E aí vai me mandar. É muito simples, né? O trabalho é bem tranquilo. Acredito que ninguém vai ter dificuldade em fazer. Já postei no grupo do WhatsApp, depois eu vou postar no Vindimo também, porque o Brian não está aqui, pode ser que ele não veja o WhatsApp hoje, né? Ou não veja nossa aula também, e aí ele não vai saber do trabalho nem como fazer. Então, a Pro vai colocar lá também, tá bom? Eu estou ouvindo as mensagens de vocês. Oi, Daniel. É para fazer o trabalho na folha de sulfite? Não, querido. Faz no Word. Você dá menos trabalho, eu acho. Você não vai pesquisar na internet? Sim. Aí o seu pai ou a sua mãe pode ajudar, tá bom? Se você precisar, você vai Minha selecionar. mãe ajuda. Ótimo. Porque se você for escrever, vai dar mais trabalho você escrevendo, né? Você vai ter que copiar, né? Lá na internet, você vai selecionar os trechos que você acha importante, tá bom? Abre a pagininha do Word e cola lá. Copia e cola, copia e cola. Aí depois você vai ler tudo bonitinho, ver se está bonito o seu trabalho e vai selecionar os verbos para me mandar. Tá bom? Combinado? Combinado. Tô vendo aqui que vocês Vou escreveram que a entregar hoje. chuva tá forte. Ótimo, fico feliz. Então, amores, só Quando que é a prova? é após essa aula, daqui a pouco, ó, falta 7 minutos. Então, a gente vai acabar aqui, ó. Vou fazer o seguinte: só falta um exercício que é da É página hoje, Pro? 34. A prova Sim, é hoje? a prova diagnóstica é hoje, amor. É na próxima aula, tá bom? Você vai ter uma prova lá com 10 perguntinhas. Vocês já estão acostumados, que é de 2 alternativas. Da unidade 1, da unidade 2 e da unidade 3 que nós já fizemos. Tá bom? Tá bom. Então, quando acabar essa aula, eu vou mandar para vocês o link lá do Classroom. Ainda não está liberada a prova. Vocês vão entrar lá, vão fazer a prova e quando terminar estão liberados. Mas vamos finalizar então esse exercício aqui, ó, da página 34. O que nós vamos fazer aqui, queridos? Vocês vão colocar aí os verbos conjugados no passado, de acordo com a frase, tá bom? Então, na frase 1, está escrito: sábado passado fui ao cinema e nesse dia o filme começou com 1 hora de atraso. Começou. O verbo está escrito aí entre parênteses, é empezar, e a gente vai escrever empezou, dessa maneira, tá bom? Vocês podem olhar lá na tabelinha de vocês também, é claro, né? Para verificar se está certinho, tá? Ele, o filme. Na 2. Depois eu me encontrei com os amigos em um karaokê e nos divertimos muito. Então, me encontrei vai ficar praticamente do mesmo jeito, ó. Encontrei, tá? E o divertimos vai ficar exatamente da mesma maneira. Divertimos. 3. Um dos meus amigos havia falado recentemente da Argentina e ele contou como foi sua estadia lá. Oi, Daniel. Tira a print da 34 porque eu tô na 33. Tiro. Eu vou terminar, eu tiro e mando, tá bom? Como foi sua estadia lá durante 15 dias. Então, no exercício 3, vocês vão colocar o contou. Pode ficar tranquilo que a Pro manda depois, tá bom, querido? 4.
Ele nos mostrou as fotos das cidades que conheceu e eu fiquei com muita vontade de conhecer também. Então, mostrou, vai ficar mostrou. E o conheceu fica conheceu, tá? 5. No dia seguinte, eu acordei tarde, como todos os domingos, porque na noite anterior eu me deitei às tantas, ou seja, eu me deitei muito tarde. Então, despertar-se, que é o acordar, me despertei. E o acostar-se, que é ir deitar, né, para dormir, me acostei. Opa, peraí que tem uma palavra errada aqui. Me despertei, me acostei. Agora tá certo. A número 6 é: e assim eu comecei uma semana a mais indo ao colégio, onde participei de uma Olimpíada de Língua Espanhola e ganhei o primeiro lugar. Foi sensacional. Então, vamos por as duas últimas aí, né? As 3. Comecei, ganhei e participei. Então, aqui a gente também tem o exercício da página 34. O último exercício da 34, vocês não precisam fazer, tá bom? Aqui a gente tem algumas palavrinhas, aí a gente pode ver na próxima aula com mais calma, né? Para não ficar tudo muito em cima, assim. Essas palavrinhas eu explico para vocês, e aí a gente dá início na próxima unidade, na unidade 4, e assim a gente prossegue, tá bom, queridos? Deixa eu anotar aqui, para eu não esquecer de fazer essa parte na próxima aula. Então, a próxima aula vai ficar para vocês me enviarem o trabalhinho até a próxima aula. E nós vamos fazer, então, esse exercício da página 34, que não deu tempo de fazer hoje, tá? Você tirou print? Ainda não, vou tirar. Estou anotando para não esquecer também. Tem 2 minutos, dá tempo. Pronto. Já vou mandar também para vocês. Prontinho. Quem já tiver terminado tudo, não tem dúvida sobre o trabalho e quiser já sair da sala, pode sair, tá bom? A gente se vê na próxima aula pelo WhatsApp, a gente vai conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à prova, que aí eu já vou liberar daqui a pouquinho. Assim que terminar essa aula, eu já libero lá para vocês fazerem a provinha de diagnóstico, tá bom? Vou mandar para o grupo, então, estou tirando aqui um print lá do link do Classroom, do código. Foi. E daqui a pouco, então, eu já libero a prova para vocês. Só vou esperar finalizar essa aula.